O grito desesperado de Denise perfurou o telefone como um punhal envenenado, caindo direto nos ouvidos do meu filho, Tiago. Eu estava na cozinha coando café quando escutei aquelas palavras que abalariam as estruturas da nossa família. 20 minutos depois, a porta da frente da minha casa arrombou, e meu próprio filho invadiu o ambiente como uma tempestade furiosa. Mãe, me dá essa senha maldita agora mesmo! Ele rugiu, enquanto seus punhos se fechavam com uma violência que eu jamais pensei que ele usaria contra a mulher que lhe deu a vida. Seus olhos, antes cheios de amor filial, ardiam agora com uma fúria cega, alimentada pelas lágrimas manipuladoras de sua esposa. Mas ele não tinha ideia das consequências que o aguardavam após aquele momento. Um momento que marcaria o fim do nosso relacionamento para sempre. Meu nome é Lúcia. Tenho 67 anos. E por toda a minha vida, fui o que as pessoas chamam de uma mulher batalhadora e de bom coração. Desde os 15 anos, me dediquei à costura, criando vestidos lindos com estas mãos que agora tremiam com o choque da agressão. No meu pequeno ateliê, que montei na garagem, eu confeccionava vestidos de noiva com tecidos dourados e prateados, modelos de festa em tons de coral e fúcsia, peças que carregavam o amor e a dedicação de décadas de experiência. Cada ponto era uma oração, cada bainha, uma promessa de que o trabalho honesto sempre seria recompensado. Por 42 anos, fui casada com Roberto, um homem bom que trabalhava na construção civil. Juntos, criamos Tiago, nosso único filho, dando-lhe todo o amor e todos os valores que acreditávamos ser corretos. Eu era respeitada no bairro. As senhoras vinham ao meu ateliê não só pelas minhas habilidades com a agulha, mas também pelos meus conselhos de vida. Dona Lúcia sempre sabe o que dizer. Elas comentavam enquanto eu ajustava seus vestidos ou consertava a roupa dos maridos. Minha reputação se estendia por toda a região. Mães de debutantes viajavam de cidades distantes para que eu fizesse o vestido mais importante da vida de suas filhas. Mas em casa, especialmente depois que Tiago se casou com Denise, há 3 anos, minha opinião começou a valer menos que o pó no chão. Minha nora chegou com sorrisos melosos e palavras doces, me chamando de mãezinha querida e me abraçando a cada encontro. No começo, pensei que tive sorte de meu filho ter encontrado uma mulher amorosa que me trataria como uma segunda mãe, como eu estava enganada. Ela era uma atriz completa, capaz de trocar de máscara sempre que lhe fosse conveniente. Quando Roberto morreu, há 2 anos, devido a um infarto fulminante, meu mundo desabou. Não só perdi o amor da minha vida, mas descobri algo que nunca imaginei. Tínhamos mais dinheiro guardado do que eu pensava. Roberto sempre foi muito discreto com as finanças, guardando cada centavo extra em uma conta que eu desconhecia. Ao revisar os papéis com o advogado, soube que tinha quase 500 mil reais entre poupança e seguro de vida. Era uma fortuna para uma mulher como eu, acostumada a contar cada moeda. No início, aquele dinheiro me deu paz de espírito. Eu sabia que poderia viver o resto dos meus dias com dignidade, sem depender de ninguém. Mas Denise tinha outros planos. Começou com pedidos pequenos e aparentemente inocentes. Mãezinha querida, posso pegar seu cartão emprestado para umas coisinhas da casa? O salário do Tiago simplesmente não está dando para nós este mês. Os olhos dela se enchiam de lágrimas falsas, enquanto falava das dificuldades financeiras que enfrentavam como um casal jovem. Eu, de coração mole e querendo ajudar meu filho, entreguei o cartão, pensando que ela compraria o básico. Comida, produtos de limpeza, talvez alguma roupa necessária. Mas as poucas coisinhas para a casa rapidamente se transformaram em um sofá de couro de R$15.000, UMAMISADIJANT, ARDEVIDRODER 15.000, uma mesa de jantar de vidro de R$12.000, eletrodomésticos de luxo que custavam mais do que minha casa inteira. Quando chequei os extratos bancários, quase desmaiei com o choque. Mãezinha querida, só queremos deixar a nossa casa linda para quando tivermos bebês. Denise me dizia naquela voz angelical que ela havia aperfeiçoado para me manipular.
As mãos dela acariciavam meu braço enquanto me mostrava catálogos de móveis que custavam mais do que o salário anual de uma costureira. A senhora sabe como é importante ter um ambiente agradável para criar filhos, não é? E eu, feito uma tola, acenava com a cabeça, pensando nos futuros netos que encheriam minha vida de alegria. Quão cega eu estava para os truques dela. Nos primeiros meses depois de dar a ela acesso ao meu cartão, tentei me convencer de que era normal um casal jovem querer coisas bonitas. Mas, quando vi que em um único mês ela havia gastado 40,000 no que chamava de decoração básica, soube que algo estava terrivelmente errado. O sofá de veludo vermelho que ela comprou custou mais do que eu ganhava em 6 meses de trabalho. O lustre de cristal da sala de jantar valia o mesmo que minha máquina de costura profissional, aquela que levei anos para conseguir comprar. Decidi conversar com Tiago, pensando que ele talvez pudesse fazê-la cair em si. Filho, eu acho que a Denise está gastando demais. Eu disse a ele uma tarde, enquanto tomávamos café na minha cozinha. Mas, em vez da compreensão que esperava, vi o rosto dele endurecer. Mãe, minha esposa tem bom gosto. Qual o problema? O dinheiro é seu, mas também é o nosso futuro. A senhora não quer que seu filho viva bem? As palavras dele me feriram mais do que qualquer insulto. Era como se eu não fosse mais a mãe dele, mas um obstáculo entre ele e a vida luxuosa que Denise havia prometido. Naquela noite, deitada na minha cama vazia, comecei a notar outros detalhes estranhos que havia ignorado antes. Denise sempre tinha as unhas perfeitamente feitas. Carregava bolsas de grife caras que eu reconhecia porque algumas clientes ricas haviam me mostrado as suas. Suas roupas eram novas toda vez que eu a via. Vestidos de seda em tons dourados e prateados, sapatos que brilhavam como joias. Para uma mulher cujo marido trabalhava em um depósito ganhando mal $5.500 por mês, ela estava vivendo muito bem. Uma manhã, enquanto limpava meu ateliê, encontrei um recibo que havia caído da bolsa de Denise durante a última visita dela. Era de um salão de beleza muito exclusivo no bairro Nobre, o mesmo onde iam as esposas dos empresários mais ricos da região. O tratamento facial que ela havia feito custou R$ 1.800, R$ 1.800, R$ 1.800 por uma única sessão. O mesmo valor que eu cobrava para fazer um vestido de noiva inteiro, trabalhando por dias. Comecei a investigar discretamente, revendo os extratos bancários com mais cuidado. O que descobri me fez tremer de indignação. Ela não estava apenas comprando móveis caros, mas estava financiando um estilo de vida completamente além dos seus meios reais. Restaurantes 5 estrelas apareciam nas contas, hotéis de luxo onde ela se hospedava com Tiago nos fins de semana, compras em lojas onde uma simples blusa custava mais do que o aluguel mensal de muitas famílias. Mas o que mais me incomodou foi descobrir que ela estava mentindo sobre tudo. Ela havia dito a Tiago que eu dava o dinheiro voluntariamente porque queria mimá-lo, quando, na verdade, ela pegava meu cartão sem meu conhecimento total dos valores. Ela havia criado uma versão da realidade onde eu era a sogra generosa financiando seus caprichos, enquanto para mim, ela se apresentava como a nora humilde, pedindo ajuda apenas para o básico. O golpe final veio quando minha vizinha, Ângela, me contou algo que partiu meu coração. Lúcia, eu vi sua nora outro dia se gabando para as amigas no shopping. Ângela disse que ela estava contando que tinha a sogra perfeita que lhe dava dinheiro sem perguntar e que ela nunca precisaria trabalhar porque eu a sustentava como uma princesa. As palavras de Ângela ecoaram na minha cabeça por dias. Eu havia me tornado motivo de piada para as amigas dela, a velha tola financiando os luxos de uma garota inescrupulosa. Naquela mesma semana, decidi tomar o controle da situação. Fui ao banco e troquei a senha da minha conta. Também cancelei o cartão que Denise vinha usando e solicitei um novo, apenas para mim. A funcionária do banco, uma senhora mais velha chamada Marta, olhou para mim com compreensão quando expliquei minha situação. Dona Lúcia, a senhora está fazendo a coisa certa para proteger suas economias. Já vi muitos casos como o seu, e eles nunca terminam bem se não forem colocados limites a tempo.
Ao sair do banco, senti pela primeira vez em meses que havia recuperado algum controle sobre minha própria vida. Eu não seria mais a vítima silenciosa do abuso da minha nora. Mas eu não tinha ideia da tempestade que se desencadearia quando Denise descobrisse que seus dias de compras desenfreadas haviam terminado. A besta que eu vinha alimentando com minha generosidade estava prestes a mostrar suas verdadeiras garras. O primeiro sinal de que Denise havia descoberto minha decisão veio apenas 2 dias depois. Eu estava costurando um vestido de debutante em tons de roxo e dourado quando meu telefone tocou. Era ela, mas sua voz não tinha mais aquela doçura fingida que tanto me enganou. Mãezinha querida, eu fui comprar umas coisinhas e o cartão não está funcionando. Algum problema com o banco? O tom dela era cauteloso, como se estivesse testando o terreno antes de atacar. Sim, Denise, eu cancelei aquele cartão. Respondi com toda a calma que pude reunir. Acho que está na hora de você aprender a gerenciar suas próprias despesas. O silêncio que se seguiu foi tão gélido que pude senti-lo através do telefone. Quando ela finalmente falou, não havia vestígio da nora afetuosa que eu conhecia. Como a senhora pôde fazer isso comigo? Eu sou parte da sua família. Nós precisamos daquelas coisas para a casa. Expliquei pacientemente que havia revisado os gastos e que não eram coisas para a casa, mas luxos desnecessários que estavam drenando as economias da minha vida. Denise, em 3 meses, você gastou mais de 120 mil reais. Isso é mais do que muitas famílias ganham em um ano inteiro. Não é justo nem razoável. Mas ela não queria ouvir a razão. Apenas gritou que eu era egoísta e que estava arruinando a vida dela. Naquela tarde, Tiago veio me visitar com uma expressão que eu não via desde que ele era criança e tinha ataques de birra. Mãe, por que a senhora tirou o cartão da Denise? Ela está tão triste. Chorou a manhã toda porque diz que a senhora não confia mais nela. Senti como se tivesse levado um tapa. Meu próprio filho estava defendendo os abusos da esposa sem nem sequer me perguntar o meu lado da história. Filho, ela gastou R$120. 00 EMTR ERSSMESES EULHEDISSE MOSTRANSCIENCOSBANCARESSOESPECIALMENTEPRESSPECIALMENVER. Say. VEJA. TUDODETALHADOAQUI. MO Donra VEISQUESTAMAISQUEMINHACASATRATEBELEZACAR SSIMOSNRESTAURANTESONDEUMJANTARCUSTAR 00 entre e 2 meses. Eu lhe disse, mostrando os extratos banca, rios que havia impresso especialmente para aquela conversa. Veja, está tudo detalhado aqui.mo. Vês que custam mais que minha casa. Tratamentos de Belezacar, Simos, restaurantes onde um jantar custa R$1.500. Mas Tiago mal olhou para os papéis antes de afastá-los com desprezo. Mãe, a senhora tem muito dinheiro. E nós estamos apenas começando nossa vida juntos. Não é natural que uma mãe queira ajudar o filho? Papai gostaria que fôssemos felizes. Aquelas últimas palavras foram como uma punhalada no meu coração. Ele estava usando a memória de Roberto, meu querido marido, para justificar o roubo sistemático das nossas economias. Seu pai trabalhou 40 anos para guardar esse dinheiro. Respondi, com a voz embargada pela emoção. Cada centavo representou horas da vida dele sob o sol, construindo casas para outras famílias enquanto vivíamos com o mínimo. Esse dinheiro não é para caprichos. É para minha velhice, para emergências médicas, para ter dignidade nos meus últimos anos. Mas Tiago já havia sido completamente envenenado por Denise. A senhora é egoísta, mãe. Tem tanto dinheiro e não quer dividir nem um pouco com a única família que lhe resta. A Denise tinha razão quando disse que a senhora ficou avarenta desde que o papai morreu. As palavras dele foram como facas afiadas cortando minha alma.
A mulher que havia trabalhado desde os 15 anos para dar tudo a ele era agora chamada de avarenta, pelo filho que ela havia criado com tanto amor. Nos dias seguintes, o assédio foi constante. Denise me ligava várias vezes ao dia, alternando entre súplicas dramáticas e ameaças veladas. Mãezinha querida, por favor, só preciso de 5.000 açaidares para o sofá da sala de jantar. Prometo que é a última coisa que peço. E quando eu recusava, a voz dela se tornava gélida. Espero que a senhora não se arrependa dessa decisão, Lúcia. Família é o mais importante, e a senhora está destruindo a nossa. Ela também começou a me enviar fotos de móveis e decorações por mensagem de texto acompanhadas de legendas manipuladoras. Veja como este jogo de jantar ficaria lindo na nossa casa. Roberto gostaria que Tiago tivesse coisas boas. Cada mensagem era um lembrete de como ela havia conseguido virar meu filho contra mim, usando a memória do meu falecido marido como arma emocional. Uma noite, enquanto revisava as notas fiscais do meu ateliê para calcular minha renda mensal, percebi algo assustador. Os gastos de Denise não só eram excessivos, mas seguiam um padrão muito específico. Ela sempre comprava 2 unidades de tudo: 2 sofás, 2 jogos de jantar, 2 televisões de tela grande. No início, pensei que talvez ela devolvesse um e ficasse com o outro, mas ao investigar mais a fundo, descobri algo muito pior. Minha vizinha Ângela, que trabalhava como diarista na área mais chique da cidade, me contou algo que gelou meu sangue. Lúcia, eu vi alguns desses móveis que sua nora compra lá na casa da família Almeida, onde trabalho às quintas. Ela disse. A patroa me contou que uma moça nova vendeu a ela um sofá de couro quase novo pela metade do preço. E quando ela o descreveu, era idêntico ao que vi na casa do Tiago. A terrível verdade começou a tomar forma na minha mente. Denise não estava apenas gastando meu dinheiro em luxos desnecessários, mas estava comprando itens caros com meu cartão para depois revendê-los em dinheiro vivo. Era um esquema perfeito. Usava meu dinheiro para comprar a mercadoria. Vendia pela metade do preço, obtendo dinheiro que eu nunca conseguiria rastrear, e ficava com o lucro para suas despesas pessoais. Aquela revelação me encheu de uma fúria que jamais senti na vida. Ela não só me roubara, mas havia me tornado cúmplice involuntária de uma fraude elaborada. Cada móvel que ela comprava com meu dinheiro ia parar nas casas de outras pessoas enquanto ela embolsava o dinheiro. Ela era pior do que uma ladra comum. Era uma estelionatária profissional que usara o amor do meu filho como alavanca para destruir minhas economias de uma vida. Decidi que era hora de tomar medidas mais drásticas. Eu não podia permitir que aquela mulher continuasse destruindo tudo o que Roberto e eu havíamos construído com décadas de trabalho honesto, mas eu não tinha ideia do quão longe Denise estaria disposta a ir para defender sua fonte de renda ilícita, nem da violência que ela desencadearia ao descobrir que eu havia percebido seu verdadeiro jogo. Decidi que precisava de provas concretas antes de confrontar Denise diretamente ou falar com Tiago novamente. A vida inteira foi uma mulher que preferiu fatos a rumores, e essa situação não seria diferente. Comecei minha investigação como uma detetive amadora, aproveitando o fato de que minha idade me tornava invisível para a maioria das pessoas. Ninguém suspeita de uma senhora idosa com uma sacola de costura fazendo perguntas aparentemente inocentes. Minha primeira parada foi a loja de móveis, onde Denise havia comprado o famoso sofá de 15.000 reais. Apresentei-me como uma avó preocupada buscando informações sobre uma compra que minha neta havia feito. Com licença, moça, eu disse à vendedora. Minha neta comprou um sofá de couro vermelho aqui há algumas semanas, e eu preciso saber sobre a garantia. A moça, muito gentil, checou o sistema e não apenas confirmou a compra, mas me mostrou uma foto do produto. Ah, sim, eu me lembro dessa cliente, ela disse sorrindo. Muito elegante. Ela comprou 2 sofás idênticos no mesmo dia. Ela disse que um era para ela, e o outro era um presente para a sogra. Não foi atenciosa? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. 2 sofás idênticos, cada um por 15.000 reais, comprados com meu dinheiro. E eu nunca havia recebido presente algum. Era a confirmação de que minhas suspeitas estavam corretas.
Seguindo a trilha, visitei outras lojas onde apareceram compras nos meus extratos bancários. Em todo lugar, a história se repetia. Denise comprava itens de luxo, sempre em duplicidade, alegando que um era presente ou para outro cômodo. As vendedoras se lembravam bem dela porque ela pagava as diferenças em dinheiro quando os preços ultrapassavam o limite do cartão, o que significava que ela tinha acesso a quantias consideráveis em espécie. Angela me ajudou a investigar o mercado de usados, onde a sobrinha dela trabalhava nos fins de semana. Tia, tem uma moça que vem toda semana vendendo móveis caros, quase novos, a sobrinha de Angela me disse. Ela sempre diz que está se mudando ou que mudou de ideia na decoração. Os preços que ela pede são muito bons, metade do que custam novos, então vendem rápido. Quando ela descreveu a vendedora, não tive dúvida de que era Denise. Cabelo comprido e ondulado, sempre bem vestida, com unhas perfeitas e uma atitude arrogante. Ela diz que o marido trabalha para uma empresa de decoração. E por isso, ela tem acesso a tanto móvel bacana. A menina acrescentou. Mais uma mentira no arsenal de Denise para justificar seu negócio ilícito. Decidi ir pessoalmente ao brechó de móveis no sábado seguinte. Eu me disfarcei o melhor que pude, usando uma peruca cinza que havia comprado anos atrás para uma peça de teatro do bairro e óculos escuros. Eu queria ver com meus próprios olhos como Denise operava seu negócio clandestino. Não precisei esperar muito para encontrá-la. Lá estava ela, em um vestido amarelo vibrante que eu não tinha visto antes, vendendo uma mesa de jantar de vidro que reconheci imediatamente dos meus extratos. Custava R$12.000 NIUVA. IELAAOFIRICIAPORR 12.000 nova. Ela oferecia por 5.500. É importada da Itália, ela dizia a um casal interessado. Meu designer, por engano, me arranjou duas, e eu não preciso das duas. É uma pechincha que vocês não vão encontrar em mais lugar nenhum. Assisti por 2 horas enquanto ela vendia item após item, todos comprados com meu dinheiro. Não apenas móveis, mas também eletrodomésticos, decorações caras, até joias que haviam sido cobradas no meu cartão como presentes de família. A técnica dela era impecável. Inventava histórias convincentes para cada produto, misturando meias-verdades com mentiras elaboradas e mantendo sempre um sorriso encantador que tranquilizava os compradores. O que mais me impactou foi vê-la contar o dinheiro no final do dia. Milhares de reais em espécie que ela guardava em uma bolsa de ginástica como se fosse a coisa mais normal do mundo. Dinheiro que originalmente tinha saído da minha conta bancária, transformado em itens de luxo e depois reconvertido em dinheiro vivo que ela controlava totalmente. Era um esquema de lavagem de dinheiro perfeito, usando meu cartão como fonte inicial e minha ignorância como escudo protetor. No caminho de volta para casa, minha mente trabalhava a toda velocidade, processando a magnitude do engano. Ela não era apenas uma nora gastadora. Era uma golpista profissional que havia identificado em mim a vítima perfeita, uma viúva idosa com economias consideráveis e um filho manipulável que ela podia usar como intermediário emocional. Ela havia estudado minhas fraquezas, delineado um plano e o executado com precisão cirúrgica. Naquela noite, sozinha em minha casa, calculei as perdas reais. Em 6 meses, Denise havia gasto aproximadamente R$220.000 ASMI, NHAS e CONOMIAS. MASSEELAISTAVIAVENDEENDOPERCIRCOIESSOSIGNIFICava das minhas economias. Mas se ela estava vendendo tudo pela metade ou por si carstio, isso significava que ela havia gerado pelo menos renda. Zero em dinheiro que eu nunca veria. Dinheiro que ela provavelmente estava usando para manter seu estilo de vida ostentatório, ou guardando para algum plano futuro que não incluía minha família. Decidi confrontá-la com as provas, mas precisava fazê-lo de forma inteligente. Se a acusasse diretamente, sabia que ela negaria tudo e usaria Tiago como escudo humano.
Eu tinha que encontrar uma maneira de expô-la sem dar tempo para ela criar novas mentiras, ou manipular meu filho ainda mais. Mas antes que eu pudesse planejar minha estratégia, Denise deu o próximo passo em sua escalada de manipulação. No dia seguinte, recebi uma ligação de Tiago que gelou meu sangue. Mãe, a Denise está no hospital. Ela diz que passou mal por causa do estresse de todo esse conflito com a senhora, e os médicos estão preocupados. A voz dele soava genuinamente angustiada, e por um momento, duvidei das minhas próprias conclusões. Seria possível que eu estivesse sendo injusta com uma garota que realmente amava meu filho? Mas quando cheguei ao hospital, a performance de Denise era tão exagerada que confirmou todas as minhas suspeitas. Ela estava deitada na cama, em uma camisola hospitalar de seda rosa, que obviamente havia trazido de casa, chorando lágrimas perfeitas que não estragavam sua maquiagem. Mãezinha querida, me perdoe se eu a ofendi, ela sussurrou fracamente. Eu só queria que nossa casa ficasse perfeita para quando tivéssemos bebês. Nunca quis lhe fazer mal. Os médicos, após examiná-la, confirmaram o que eu já suspeitava. Ela estava fisicamente bem. É estresse emocional, explicou o jovem médico que a atendia. Provavelmente precisa resolver alguns conflitos familiares para se sentir melhor. Denise havia transformado o hospital em seu palco, usando o ambiente médico para dar credibilidade ao seu papel de vítima incompreendida. Naquela noite, enquanto Tiago ficava para cuidar da esposa dramaturga, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu não podia continuar sendo a vítima silenciosa dessa mulher. Eu tinha que expor a verdade, independentemente das consequências para meu relacionamento com meu filho. Roberto não trabalhou 40 anos para uma golpista destruir nosso legado familiar com mentiras e manipulação. Na manhã seguinte ao drama do hospital, decidi que era hora de agir de forma definitiva. Passei a noite inteira acordada, planejando cada passo como se fosse um jogo de xadrez, onde minha oponente já tinha uma vantagem. Eu sabia que Denise era uma manipuladora experiente. Mas eu tinha algo que ela não esperava. A determinação de uma mulher que trabalhou a vida toda e não estava disposta a ser roubada por uma atriz inescrupulosa. Minha primeira parada foi o banco, onde solicitei uma audiência com o gerente, Dr. Renato Oliveira, um homem de meia-idade que conhecia minha situação financeira desde que Roberto e eu éramos clientes jovens. Dona Lúcia, eu revisei sua conta. E, de fato, houve movimentos muito irregulares nos últimos meses. Ele confirmou enquanto checava as telas do computador. Esses padrões de gasto não condizem com seu histórico dos últimos 20 anos. Expliquei toda a situação em detalhes, mostrando as fotos que havia tirado discretamente no brechó de imóveis e os recibos que havia coletado nas lojas. Renato ouviu com atenção profissional, tomando notas em um caderno. O que a senhora está descrevendo constitui fraude de cartão de crédito e possível lavagem de dinheiro, ele me disse seriamente. Podemos iniciar uma investigação formal, mas a senhora precisará estar disposta a prestar uma queixa oficial. Doutor Oliveira, essa mulher destruiu as economias da minha vida usando meu próprio filho como cúmplice emocional. Respondi, com a voz firme apesar da dor que sentia. Meu marido trabalhou sob o sol por 40 anos para acumular esse dinheiro. Não posso permitir que uma golpista o esbanje em caprichos enquanto atua como vítima inocente. O gerente me explicou o processo legal. Teríamos que documentar cada transação fraudulenta, reunir evidências da revenda da mercadoria e provar que as despesas haviam sido feitas sem meu conhecimento total do verdadeiro propósito. É um caso sólido, Dona Lúcia. Esses esquemas de compra e revenda usando cartões de outras pessoas são mais comuns do que a senhora imagina, especialmente quando envolvem familiares que podem acessar facilmente as informações financeiras. Ao sair do banco com os documentos necessários para formalizar a denúncia, meu telefone tocou. Era Tiago, e sua voz soava mais irritada do que nunca. Mãe, a senhora foi ao banco falar mal da Denise? O gerente ligou perguntando sobre transações irregulares. Como a senhora pode fazer isso com a própria família? A rapidez com que aquela informação havia chegado a ele confirmou que Denise tinha contatos em lugares inesperados, ou simplesmente havia conseguido manipular até mesmo o pessoal do banco. Filho,
Eu fui proteger o dinheiro que seu pai e eu economizamos por décadas. Expliquei pacientemente. Sua esposa gastou mais de 200 mil reais em 6 meses e está revendendo tudo que compra. Isso não é ser generosa com a família. Isso é ser roubada sistematicamente. Mas Tiago não queria mais ouvir a razão. Apenas gritava, defendendo a mulher que havia envenenado sua mente contra a própria mãe. A senhora é uma velha amargurada que não suporta ver o filho feliz. Ele me gritou com uma crueldade que eu nunca tinha ouvido na voz dele. A Denise tem razão. Desde que o papai morreu, a senhora ficou egoísta e avarenta. Eu queria que a senhora nunca tivesse tido esse dinheiro. As palavras dele eram como punhaladas, cada uma mais dolorosa que a anterior. O filho que eu havia criado com tanto amor, agora me odiava por proteger a herança que um dia seria dele. Naquela tarde, enquanto organizava todas as provas na minha mesa de jantar, recebi uma visita inesperada. Era Denise, mas ela já não vinha com sua máscara de nora doce e manipuladora. Seu rosto exibia uma frieza calculista, que me fez entender que ela finalmente havia decidido abandonar todos os disfarces. Precisamos conversar, Lúcia. Ela disse entrando na minha casa sem ser convidada, usando meu primeiro nome, sem o afetuoso mãezinha querida, que fingira por anos. Eu sei que você foi ao banco e sei que andou investigando minhas compras. Ela continuou, enquanto se sentava no meu sofá como se fosse a dona do lugar. Mas antes que você faça alguma besteira, quero que entenda as consequências dos seus atos. A voz dela tinha um tom de ameaça que me arrepiou a pele. Essa era a verdadeira Denise, aquela que esteve escondida por trás de sorrisos falsos e lágrimas de crocodilo. O Tiago não sabe de nada sobre meus pequenos negócios paralelos. Ela explicou com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele acredita genuinamente que todos os móveis que compramos estão na nossa casa e que você me dá o dinheiro porque me ama como uma filha. Se você destruir essa imagem, você não só me prejudica, mas destrói a inocência do seu próprio filho. Você realmente quer que ele saiba que a esposa dele é uma golpista? Era uma chantagem emocional perfeita. Denise havia construído seu esquema de tal forma que expor a verdade machucaria Tiago tanto quanto machucaria ela. Meu filho teria que encarar não só que sua esposa era uma criminosa, mas que ele havia sido seu cúmplice involuntário, defendendo-a contra a própria mãe enquanto ela roubava sistematicamente as economias da família. Além disso, Denise continuou, levantando-se e caminhando pela minha sala como um predador rondando sua presa. Eu fui muito cuidadosa com meus métodos. Tecnicamente, você me deu acesso ao seu cartão voluntariamente. Posso provar que toda a compra foi autorizada por você, que eu nunca roubei nada diretamente. Na pior das hipóteses, será um desentendimento familiar, não um crime. As palavras dela me fizeram entender que eu havia subestimado gravemente sua inteligência criminosa. Ela não era apenas uma oportunista aproveitadora, mas uma golpista profissional que havia estudado cada ângulo legal do seu esquema. Ela havia construído sua defesa desde o primeiro dia, garantindo que, se fosse descoberta, teria argumentos para escapar das consequências legais. Mas eu sou razoável, ela disse, parando em frente à minha poltrona e me olhando de cima com superioridade. Podemos chegar a um acordo que beneficia a todos. Você me dá acesso completo à sua conta novamente, e eu garanto que Tiago nunca saberá a verdade sobre o que realmente aconteceu com o seu dinheiro. Continuaremos sendo uma família feliz, e ninguém se machuca. Mas a proposta era diabólica em sua simplicidade. Transformar-me em cúmplice consciente do meu próprio roubo em troca de manter a paz familiar. Denise estava me oferecendo a oportunidade de ser roubada com dignidade, sem escândalos ou confrontos. Apenas a lenta agonia de ver minhas economias desaparecerem, enquanto eu fingia ser a sogra generosa financiando os caprichos de uma estelionatária. E se eu recusar? Perguntei, embora temesse a resposta. O sorriso dela se tornou ainda mais frio, se é que isso era possível. Se você recusar, eu direi a Tiago que você tem me assediado, que me ameaçou, que sua obsessão por dinheiro a deixou paranoica e agressiva. Ele já está predisposto a acreditar em mim depois de todos esses meses de preparação. Você se tornará a vilã dessa história.
A sogra tóxica que destruiu o casamento do filho por ganância. Era o cheque-mate perfeito. Denise havia manipulado a situação de forma tão hábil que qualquer movimento que eu fizesse resultaria na minha própria destruição. Se eu a expusesse, machucaria Tiago, e ele me odiaria por arruinar seu casamento. Se eu a confrontasse sem provas suficientes, ela me pintaria como a vilã louca obcecada por dinheiro. Se eu cedesse à chantagem, perderia tudo o que Roberto e eu havíamos trabalhado para construir. Mas havia algo que Denise não sabia. Uma mulher que havia sobrevivido 67 anos, que criara um filho sozinha enquanto trabalhava, que enfrentara a morte do marido e reconstruíra sua vida, não se renderia tão facilmente a uma golpista de 30 anos. A guerra estava apenas começando, e eu tinha algumas cartas que ela não esperava. Preciso de um tempo para pensar na sua proposta, eu disse a Denise com a voz mais calma que pude reunir, embora por dentro sentisse que um vulcão estava prestes a explodir. Ela sorriu satisfeita, acreditando ter vencido o jogo. Claro, mãezinha querida, ela respondeu, voltando àquele falso diminutivo que agora me dava náuseas. Mas não demore muito. Paciência não é uma das minhas virtudes mais desenvolvidas. Depois que ela saiu, fiquei sentada na minha poltrona por horas, olhando para as provas espalhadas sobre a mesa de jantar. Fotos, recibos, extratos bancários, anotações das minhas investigações. Tudo parecia insignificante comparado à teia de manipulação que Denise havia tecido em torno da minha família. Mas, quanto mais pensava, mais percebia que ela havia cometido um erro crucial. Ela havia subestimado a determinação de uma mãe desesperada. Naquela noite, liguei para Ângela, minha vizinha e única confidente neste pesadelo. Ângela, eu preciso da sua ajuda para algo muito importante. Eu disse. Você pode vir aqui em casa amanhã cedo? Vamos armar uma arapuca que Denise nunca verá chegar. Minha amiga, que havia testemunhado todos os abusos que sofri nos últimos meses, concordou imediatamente. Lúcia, já estava na hora dessa garota ter o que merecia. No dia seguinte, Ângela e eu executamos a primeira fase do meu plano. Ela se dirigiu ao brechó de móveis onde Denise vendia regularmente, fingindo ser uma compradora interessada em itens de decoração específicos. Estou procurando um sofá de couro vermelho e uma mesa de jantar de vidro, ela disse a Denise quando a encontrou em sua barraca habitual. Uma amiga me disse que você tem coisas muito boas e a bons preços. Enquanto Ângela mantinha Denise ocupada, fui para a casa que meu filho dividia com a esposa, usando a chave de emergência que Tiago havia me dado meses atrás. Eu precisava documentar exatamente quais móveis estavam de fato na casa deles, versus o que aparecia nos meus extratos bancários. O que encontrei superou minhas piores expectativas. A casa estava praticamente vazia. O famoso sofá de 15 mil olhares não estava lá, nem a mesa de jantar de vidro, nem a maioria dos eletrodomésticos caros que eu havia pago. No lugar, havia peças baratas e usadas que definitivamente não justificavam os gastos astronômicos no meu cartão. Era a prova definitiva de que Denise vinha comprando itens de luxo para revendê-los imediatamente. Tirei fotos detalhadas de cada cômodo, documentando a real pobreza da decoração deles em contraste com os luxos que eu havia financiado. No quarto, encontrei algo ainda mais revelador: uma caixa de sapatos cheia de dinheiro. Milhares de reais em notas organizadas por valor, o produto direto de suas vendas fraudulentas. Era mais dinheiro do que Tiago ganhava em vários meses de trabalho. Mas a descoberta mais chocante estava escondida no armário do quarto. Atrás das roupas de Denise, encontrei uma pasta com documentos que me fizeram entender a verdadeira magnitude do seu plano criminoso. Ela não estava apenas me roubando. Ela vinha investigando outros alvos potenciais. Viúvas idosas com economias consideráveis, informações sobre suas famílias, suas fragilidades emocionais. Entre os papéis, encontrei um caderno com anotações manuscritas que gelaram meu sangue. Lúcia, viúva sentimental, sozinha, filho manipulável, aproximadamente 500 reais. 0 em poupança, sem experiência financeira. Havia outras entradas semelhantes sobre senhoras mais velhas do bairro,
todas descritas como vítimas em potencial com detalhes sobre suas vulnerabilidades e recursos financeiros. Mas o que mais me perturbou foi encontrar um plano detalhado para a próxima fase do seu golpe. Denise não planejava se contentar em roubar minhas economias. Ela pretendia me convencer a conceder-lhe procuração legal sobre minhas finanças, alegando que eu estava perdendo minhas faculdades mentais devido à idade. Ela havia pesquisado sobre demência e Alzheimer, preparando-se para usar minha suposta incapacidade mental como justificativa para assumir o controle total do meu patrimônio. Fotografei todos os documentos com meu celular, garantindo que capturasse cada último detalhe do seu plano criminoso. Era prova mais do que suficiente para demonstrar que ela era uma estelionatária profissional com múltiplas vítimas em potencial, e não uma nora descuidada com despesas familiares. Quando voltei para casa, Ângela já havia retornado da sua missão no mercado. Lúcia, você tem razão em tudo, ela confirmou com indignação. Aquela garota me ofereceu exatamente os móveis que aparecem nos seus extratos. Ela até me mostrou fotos no celular de outros itens que receberia na semana seguinte. É uma operação completamente organizada. Naquela tarde, montei um dossiê completo com todas as provas, fotos da casa vazia, documentos do seu plano criminoso, registros de suas vendas no mercado negro, depoimentos de testemunhas que viram suas operações. Era um caso tão sólido que até um advogado novato poderia vencer em qualquer tribunal. Mas, antes de prosseguir legalmente, decidi dar a Denise uma última chance de confessar e devolver o que havia roubado. Liguei para ela e pedi que viesse à minha casa naquela noite para discutir sua proposta com mais detalhes. Ela chegou pontualmente, vestida em um tailleur de seda roxa que provavelmente havia comprado com meu dinheiro, irradiando a confiança de quem acredita ter vencido o jogo definitivamente. Espero que a senhora tenha tomado a decisão certa, Lúcia, ela disse, sentando-se confortavelmente no meu sofá. Afinal, a família é o mais importante. Não é mesmo? Seu sorriso falso me dava náuseas, mas eu mantive a compostura. Eu precisava que ela confessasse tudo antes de mostrar minhas cartas. Antes de decidir, tenho algumas perguntas, eu disse, fingindo fraqueza e indecisão. Como posso ter certeza de que você cumprirá sua parte do acordo? Como sei que não continuará gastando de forma descontrolada? Denise relaxou ainda mais, interpretando minhas perguntas como sinais de rendição. Olhe, Lúcia, vou ser honesta com a senhora. Ela disse com um tom condescendente que usaria para falar com uma criança pequena. Eu não sou como as mulheres da sua geração, que se conformam com uma vida simples e chata. Eu tenho gostos refinados e grandes ambições. Seu dinheiro me permite manter o estilo de vida que eu mereço, e, em troca, mantenho Tiago feliz e sua família unida. E todos aqueles móveis que você compra? Insisti, fingindo inocente curiosidade. O sorriso dela se tornou ainda mais arrogante. Bem, eu não preciso ficar com tudo para sempre. Se eu vender umas coisinhas de vez em quando para gerar um trocado extra, qual o problema? É dinheiro que a senhora ia me dar de qualquer jeito. Era a confissão completa que eu precisava. Denise havia admitido não só o roubo sistemático, mas também a revenda fraudulenta e sua atitude completamente desdenhosa em relação a mim e ao meu dinheiro. Mas eu ainda tinha mais uma carta para jogar antes de revelar todas as minhas provas. E se eu morrer amanhã? Perguntei a ela com a voz trêmula. O que aconteceria com Tiago? A resposta dela confirmou que seus planos eram ainda mais sinistros do que eu havia imaginado. Ah, não se preocupe com isso. Eu já conversei com Tiago sobre a importância de me dar procuração legal sobre suas finanças, caso algo aconteça com a senhora. Ele entende que uma mulher da sua idade precisa de ajuda para administrar quantias tão grandes de dinheiro. A frieza com que ela falou sobre minha morte e a apropriação da minha herança me fez entender que eu estava lidando com uma sociopata completa. Ela não só me via como uma fonte de dinheiro, mas já estava planejando minha substituição total nas finanças da família. Era hora de mostrar a ela que a velha tola que ela vinha roubando há meses tinha mais na manga do que ela jamais imaginaria. Denise, eu disse lentamente, levantando-me da cadeira e caminhando em direção à mesa onde havia preparado meu arsenal de provas. Há algo que eu quero lhe mostrar
antes de tomar minha decisão final. Ela me seguiu com os olhos, ainda relaxada e confiante, sem imaginar que estava prestes a ver todo o seu castelo de mentiras desmoronar. Comecei espalhando sobre a mesa as fotos que havia tirado na casa dela naquela manhã. O rosto dela mudou gradualmente de curiosidade para alarme quando reconheceu as imagens de seus cômodos vazios. "O que é isso, Lúcia?" Ela perguntou com a voz tensa, perdendo pela primeira vez aquela compostura arrogante que mantivera por meses. "Estas são fotos da casa em que você vive com meu filho", respondi calmamente, saboreando vê-la empalidecer. "A casa que supostamente está cheia dos móveis caros que você comprou com meu dinheiro. Onde está o sofá de 15 reais? 000, Denise. Onde está a mesa de jantar de vidro? Onde estão todos aqueles eletrodomésticos de luxo?" Denise tentou manter a fachada, mas eu já podia ver as rachaduras em sua armadura. Alguns estão na assistência técnica." Ela gaguejou. "Outros eu mudei temporariamente para..." Sua voz falhou enquanto eu continuava a colocar provas sobre a mesa como um promotor apresentando seu caso. "Para a casa da família Almeida, talvez?" Interrompi, mostrando-lhe as fotos que Ângela havia tirado discretamente no brechó de móveis. "Ou talvez para a casa dos Vasques, onde minha amiga reconheceu o lustre de cristal que você comprou por R$5.000 e VIND e UPURR 5.000 e vendeu por R$2.500. A cor abandonou completamente o rosto dela quando viu as imagens de si mesma vendendo meus móveis no mercado negro. Era impossível negar a evidência fotográfica da sua operação criminosa. "Lúcia, eu posso explicar tudo isso", ela tentou dizer com a voz embargada. Mas eu não havia terminado. "Você pode explicar isto também?" Perguntei, colocando sobre a mesa as cópias dos documentos que havia encontrado em seu armário. Os olhos dela se arregalaram ao reconhecer sua própria caligrafia, descrevendo meu perfil como vítima potencial. "Ou talvez você possa explicar por que tem informações detalhadas sobre outras viúvas do bairro, incluindo dados sobre suas economias e fragilidades emocionais." Denise levantou-se abruptamente, derrubando sua cadeira para trás. Não restava nenhum vestígio da mulher confiante que havia entrado na minha casa 1 hora antes. "Você não tinha o direito de entrar na minha casa", ela gritou, mostrando finalmente sua verdadeira personalidade. "Isso é invasão de privacidade. Isso é ilegal." "Você sabe o que mais é ilegal, Denise?" Eu respondi, mantendo minha voz calma enquanto ela perdia o controle. "Fraude de cartão de crédito, estelionato financeiro, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer outras fraudes. Cada um desses documentos é prova de crimes federais que podem lhe render vários anos de prisão." Sua máscara de civilidade desmoronou completamente. Foi como assistir a um ator remover a maquiagem após a confusão, revelando o rosto real e desprezível que havia sido escondido. "Você é uma velha estúpida", ela gritou com veneno em cada palavra. "Pensei que você poderia ser razoável, mas é teimosa e egoísta demais para entender quando alguém está lhe fazendo um favor." "Um favor?" repeti incrédula. "Roubar 220 000 de mim é me fazer um favor?" A risada dela foi áspera e cruel, completamente diferente das risadas melódicas que usara para seduzir meu filho por anos. "Aquele dinheiro estava desperdiçado com você, uma velha que vive como mendiga tendo uma fortuna no banco. Pelo menos eu o coloquei para um uso produtivo, gerei empregos, movimentei a economia. Você apenas o tinha apodrecendo lá como uma avarenta patética." As palavras dela confirmaram o que eu já suspeitava. Ela não sentia um pingo de remorso pelo que havia feito. Para ela, eu não era uma pessoa com direitos, mas um obstáculo entre ela e o dinheiro que ela acreditava merecer. Era a mentalidade de uma sociopata completa, incapaz de empatia ou responsabilidade moral. Além disso, ela continuou com um sorriso malevolente. "Você acha que Tiago vai acreditar em você em vez de mim? Eu passei 3 anos construindo nosso relacionamento, enchendo a cabeça dele com histórias sobre como você se tornou egoísta desde que Roberto morreu. Ele me ama mais do que jamais amou você." Essa última frase foi calculada para me ferir na parte mais profunda do meu coração. E conseguiu, mas também me deu a força final de que precisava para fazer o que tinha que fazer.
Você está certa em uma coisa, Denise, eu disse, caminhando em direção ao telefone. Tiago acredita mais em você do que em mim. É por isso que não vou pedir para ele escolher entre nós. O que você está fazendo? Ela me perguntou com alarme crescente, enquanto eu discava um número que havia anotado em um pedaço de papel. Estou chamando a polícia. Respondi simplesmente. E depois vou ligar para a promotoria. Eu tenho provas suficientes para processar você por múltiplos crimes federais. Denise avançou em minha direção, tentando pegar o telefone, mas eu me afastei rapidamente. Você está louca! Você vai destruir sua própria família! Tiago nunca vai perdoar você! Seus gritos se tornaram mais histéricos à medida que ela percebia que havia perdido todo o controle sobre a situação. Emergências! Como posso ajudar? Atendeu a atendente. Preciso denunciar fraude financeira e fraude de cartão de crédito. Eu disse claramente. Eu tenho a suspeita na minha casa neste momento e provas completas de múltiplos crimes. Enquanto eu dava meu endereço e explicava brevemente a situação, Denise corria pela minha sala como um animal enjaulado. Você não pode fazer isso comigo. Eu tenho direitos. Eu sou parte da sua família. Mas seus protestos só confirmavam à atendente que a situação era real e urgente. Eu vou dizer a Tiago que você me ameaçou. Ela gritou em desespero. Vou dizer que você me agrediu fisicamente, que está perdendo a cabeça. Mas era tarde demais para suas manipulações. A evidência falava por si, e não havia mais como torcer a realidade a seu favor. Quando ela ouviu as sirenes se aproximando, Denise fez algo que eu jamais esperava. Correu para a minha cozinha e voltou com uma faca de açougueiro na mão. Se você vai me destruir, eu levo você comigo! Ela gritou com os olhos injetados de sangue, toda sua compostura civilizada completamente evaporada. Denise, abaixe essa faca, eu disse a ela, tentando manter a calma enquanto recuava em direção à porta. Você só está piorando sua situação. Mas ela estava além de qualquer raciocínio, consumida pela raiva de ver seu plano perfeito desmoronar. 3 anos planejando isso. 3 anos tolerando seu filho chato e seus comentários estúpidos. Tudo para uma velha intrometida estragar tudo. Ela brandia a faca de forma errática, sem um alvo claro, mas claramente perigosa. As batidas na porta ficaram mais fortes. Polícia! Abram a porta! Denise se virou na direção do som com a faca ainda erguida, sua mente claramente em pane sob pressão. Era o momento mais perigoso, quando um criminoso encurralado poderia tomar decisões completamente irracionais. Ela está aqui dentro! Gritei em direção à porta. Ela está com uma faca! O som da porta sendo forçada foi imediatamente seguido por vozes autoritárias ordenando que Denise largasse a arma. O reinado de terror dela havia chegado ao fim, mas as consequências dos seus atos estavam apenas começando a se desenrolar. Solte a arma imediatamente e coloque as mãos onde possamos ver, gritou o oficial que liderava o grupo de policiais que invadiram minha sala. Eram 3 policiais uniformizados, todos com suas armas em punho e apontando diretamente para Denise, que continuava a brandir a faca com movimentos erráticos e olhos esbugalhados. Ela está me armando! Denise guinchou, sem largar a faca. É uma velha louca que me odeia porque o filho dela me ama mais do que ela. Isso é tudo vingança. Mas sua aparência histérica, com o cabelo desgrenhado e a maquiagem escorrendo das lágrimas de raiva, contrastava dramaticamente com minha calma, enquanto eu permanecia encostada na parede, fora do alcance dela. Senhora, preciso que a senhora ponha a faca no chão agora mesmo. Insistiu o oficial sênior, um homem de 40 e poucos anos com uma voz firme, mas controlada. Não queremos que ninguém se machuque aqui. O treinamento dele era evidente na forma calma com que lidava com a situação. Mas todos podiam ver que Denise estava à beira de um colapso mental completo. Eu não vou para a cadeia por causa dessa velha miserável! Ela gritou, virando a faca em direção ao próprio peito. Prefiro morrer a deixar que ela me destrua. Era um movimento teatral típico da sua personalidade manipuladora, mas os oficiais não podiam arriscar que fosse um gesto genuíno de automutilação. Denise, por favor, eu disse do meu canto,
tentando usar o tom maternal que havia funcionado no passado. Pense no Tiago. Ele precisa de você viva, não morta. Largue a faca e podemos resolver tudo como pessoas civilizadas. Mas minhas palavras só pareciam enfurecê-la mais. Não me fale do Tiago! Você destruiu tudo! Ele era perfeito para meus planos até que você desconfiou. Sua confissão involuntária de que havia usado meu filho como ferramenta para seus golpes foi claramente ouvida por todos os presentes, incluindo os oficiais que começaram a trocar olhares significativos. Finalmente, após vários minutos de negociação tensa, um dos oficiais mais jovens conseguiu se aproximar o suficiente para desarmá-la por um ponto cego. A faca caiu no chão com um som metálico que ecoou pela casa, imediatamente seguido pelo som das algemas se fechando ao redor dos pulsos de Denise. Isso não acabou! Ela gritou para mim enquanto a algemavam. Tiago nunca vai perdoar você por isso. Você vai morrer sozinha e amargurada, exatamente como merece. Suas ameaças e maldições continuaram enquanto a levavam em direção à viatura, mas eu senti uma paz que não experimentava há meses. O delegado Ricardo Soares, que havia chegado logo após os policiais uniformizados, sentou-se comigo no meu sofá para revisar todas as provas que eu havia coletado. Ele era um homem de meia-idade com clara experiência em casos de fraude financeira, e sua reação profissional aos meus documentos me tranquilizou sobre a solidez do meu caso. Dona Lúcia, este é um dos casos de fraude familiar mais completos que já vi em anos. Ele me disse enquanto examinava as fotos e os documentos. Tua nora não era uma amadora. Esta é uma operação criminosa sofisticada, com múltiplas vítimas em potencial. Eles vão processá-la por vários crimes federais. Expliquei detalhadamente toda a cronologia dos eventos, desde as primeiras compras inocentes até a descoberta do plano para declarar minha incapacidade mental. O delegado tomou notas meticulosamente, ocasionalmente fazendo perguntas específicas sobre datas, valores e depoimentos de testemunhas. Qual a senhora acha que será a reação do seu filho quando souber de tudo isso? Ele me perguntou com sensibilidade profissional. Era a pergunta que eu vinha evitando encarar há semanas, mas sabia que era inevitável. Tiago foi completamente manipulado por ela por anos. Admiti com dor. Ele provavelmente vai me culpar por destruir o casamento dele antes de aceitar que a esposa é uma criminosa. Como se eu o tivesse evocado com minhas palavras, meu telefone tocou naquele momento. Era Tiago. E sua voz soava mais furiosa do que eu jamais a havia ouvido. Mãe, o que a senhora fez? A polícia acabou de prender a Denise. Os vizinhos me ligaram dizendo que havia viaturas na sua casa. Como a senhora pôde chamar a polícia para a própria família? Filho, eu preciso que você venha para casa imediatamente. Meu Tom, eu lhe disse com toda a paciência que pude reunir. Há coisas que você precisa saber sobre sua esposa. Coisas que vão doer, mas que você precisa ouvir. Mas ele não queria ouvir explicações. Apenas gritava acusações e reprovações. A senhora é uma velha amargurada e vingativa. A Denise tinha razão sobre a senhora. Desde que o papai morreu, a senhora se tornou uma pessoa horrível. As palavras dele eram como facadas, mas eu já esperava essa reação. Denise havia passado anos preparando meu filho para este momento, enchendo sua mente de veneno contra mim. Tiago, venha para casa agora. Eu insisti. Traga um advogado se quiser, mas venha olhar todas as provas antes de me julgar. Sua esposa não é quem você pensa que é. Desliguei antes que ele pudesse responder, sabendo que ele precisava de tempo para processar a informação sem mais gritos e acusações. Enquanto eu aguardava a inevitável chegada do meu filho, o delegado Ricardo explicou o processo legal que se seguiria. Denise será acusada de fraude com cartão de crédito, estelionato agravado, lavagem de dinheiro e, após o incidente de hoje, ameaça com arma branca e resistência à prisão. Ela está sujeita a uma pena mínima de 5 a 10 anos de reclusão. E o meu dinheiro? Perguntei, embora já soubesse que essa era a pergunta menos importante em toda essa tragédia. Teremos que rastrear todos os bens recuperáveis. A senhora provavelmente recuperará uma parte significativa, especialmente se pudermos localizar os compradores dos itens vendidos ilegalmente. 1 hora depois, Tiago chegou, acompanhado de Dr. Gustavo,
um jovem advogado que trabalhava na mesma empresa onde meu filho era empregado. Ambos entraram na minha casa com atitudes hostis, claramente preparados para me confrontar pelo que viam como uma traição familiar imperdoável. Bom dia, mãe. É melhor a senhora ter uma explicação muito boa para tudo isso, Tiago disse sem sequer me cumprimentar. O Gustavo diz que a senhora pode ir para a cadeia por dar um falso testemunho contra a Denise. A senhora realmente quer destruir toda a sua família por causa de dinheiro? Em vez de responder verbalmente, eu apenas apontei em direção à mesa onde todas as provas ainda estavam dispostas. Sentem-se e olhem tudo isso antes de dizerem mais uma palavra. Eu lhes disse com uma autoridade que surpreendeu até o delegado Ricardo. Depois que virem as provas, podem comentar sobre quem está destruindo esta família. O silêncio que se seguiu enquanto Tiago e Dr. Gustavo examinavam os documentos foi um dos momentos mais longos da minha vida. Eu podia ver o rosto do meu filho mudar gradualmente de indignação para confusão, e finalmente para horror quando ele compreendeu a magnitude do engano da esposa. Isso não pode ser real. Tiago sussurrou ao ler suas próprias descrições nos planos de Denise. Ela me ama. Ela me diz isso todos os dias. Ela não poderia estar fingindo esse tempo todo, mas a prova era irrefutável. Cada documento e cada foto contavam uma história de manipulação calculada e roubo sistemático. Dr. Gustavo, com seu treinamento jurídico, foi o primeiro a entender as implicações completas. Tiago, isto é prova de uma extensa operação criminosa. Sua esposa não apenas deu um golpe na sua mãe, como estava planejando expandir as atividades para outras vítimas. Isso poderia ter feito de você um cúmplice involuntário de múltiplos crimes graves. Foi então que meu filho finalmente desabou. Toda a sua arrogância e hostilidade se evaporaram ao encarar a realidade de que seu casamento havia sido uma farsa elaborada. Mãe, eu não sabia de nada disso, ele disse com a voz embargada. Eu pensei que ela realmente me amava. Eu pensei que a senhora tinha mudado depois da morte do papai. Eu sei, filho. Respondi, finalmente estendendo a mão para abraçá-lo como não pude fazer por meses. Ela é uma manipuladora experiente. A culpa não é sua. Mas eu sabia que as feridas emocionais dessa traição levariam anos para cicatrizar, se é que cicatrizariam completamente. O julgamento de Denise começou 6 meses após sua prisão. E durante todo esse tempo, meu filho, Tiago, estava passando por um doloroso processo de reconstrução pessoal. As sessões com a terapeuta que eu recomendei o ajudaram a entender como ele havia sido sistematicamente manipulado. Mas ver sua autoestima em frangalhos era quase tão doloroso quanto ter sido roubada pela esposa. Mãe, como pude não perceber? Ele me perguntava constantemente durante nossas conversas semanais que estabelecemos para reconstruir nosso relacionamento. Eu vivia com ela todos os dias. Como pude ser tão cego? Era uma pergunta que não tinha resposta fácil, pois Denise havia sido uma atriz completa que estudara cada fraqueza do meu filho para explorá-lo. Durante a investigação pré-julgamento, descobrimos que eu não havia sido sua primeira vítima. Os investigadores encontraram provas de que ela havia dado golpes em pelo menos 3 outras senhoras mais velhas em cidades diferentes, usando o mesmo método: seduzir homens vulneráveis para obter acesso às finanças de suas mães viúvas. Ela era uma predadora em série que havia aperfeiçoado sua técnica ao longo dos anos. O promotor de justiça, Dr. Alexandre Costa, me explicou que meu caso era o mais completo que tinham contra ela. Dona Lúcia, graças às provas que a senhora coletou, podemos processar por toda a gama de crimes. Sem sua investigação meticulosa, ela provavelmente teria escapado com uma pena mínima, alegando que foi um desentendimento familiar. No dia do julgamento, sentei-me na primeira fila do tribunal usando o meu melhor vestido cor de coral, o mesmo que usei no funeral de Roberto. Eu queria demonstrar dignidade e força, para representar todas as senhoras idosas que foram vítimas de predadores como Denise. Tiago sentou-se ao meu lado, oferecendo o apoio que não tive durante os meses de abuso. Quando trouxeram Denise algemada e vestindo o uniforme prisional, fiquei surpresa ao ver o quanto ela havia mudado. Não restava vestígio da mulher elegante e manipuladora que eu conhecera.
Seu cabelo estava opaco e desgrenhado. Ela havia emagrecido, e sua pele tinha o pálor acinzentado de quem não vê o sol. A prisão havia sido dura com ela. Durante o testemunho do promotor, ouvi pela primeira vez todos os detalhes de seus crimes anteriores. Em Curitiba, ela havia lesado uma viúva de 72 anos chamada Doroteia, roubando mais de 300 mil ailares antes de desaparecer, quando a senhora começou a fazer perguntas. Em Porto Alegre, ela havia seduzido um homem divorciado para acessar a herança da mãe falecida dele, falsificando documentos para transferir propriedades para seu nome. O padrão é consistente, explicou o promotor, mostrando fotos e documentos ao júri. A ré identifica vítimas vulneráveis, estuda suas fragilidades emocionais, constrói relacionamentos baseados em mentiras elaboradas e, então, explora sistematicamente seus recursos financeiros até ser descoberta ou até esgotar os fundos disponíveis. Quando chegou a minha vez de testemunhar, caminhei até o banco das testemunhas de cabeça erguida. Por 2 horas, detalhei cada aspecto do golpe, desde as primeiras compras inocentes até a descoberta do seu plano de me declarar mentalmente incapacitada. Enquanto eu falava, pude ver alguns membros do júri olhando para mim com compaixão, especialmente as senhoras mais velhas que provavelmente se identificavam com minha situação. Como a senhora se sentiu ao descobrir que sua nora estava revendendo os itens comprados com seu dinheiro? Perguntou-me o promotor. Senti-me traída, não apenas financeiramente, mas emocionalmente, respondi com a voz clara. Essa mulher não apenas roubou as economias da minha vida, mas destruiu a confiança que eu tinha na minha própria família e envenenou o relacionamento com meu único filho. A defesa de Denise tentou pintá-la como vítima das circunstâncias, alegando que ela havia crescido na pobreza e que suas ações foram motivadas por desespero econômico. Sua advogada, uma mulher jovem e inexperiente, tentou argumentar que eu havia autorizado todos os gastos e que se tratava de um desentendimento familiar escalado pela minha paranoia senil. Mas quando apresentaram a prova de suas vítimas anteriores e seus planos detalhados para golpes futuros, ficou claro que não havia desespero, mas sim cálculo criminoso. Seus cadernos, com perfis de vítimas em potencial e estratégias de manipulação, demonstravam uma mente criminosa sofisticada, e não uma mulher desesperada tomando decisões impulsivas. O momento mais dramático do julgamento veio quando o promotor reproduziu a gravação que eu havia feito secretamente durante nossa última conversa, antes de chamar a polícia. Usando um aplicativo no meu celular que Angela havia me ensinado, eu havia capturado a confissão completa de Denise sobre seus métodos de golpe e seus planos futuros. Aquele dinheiro estava desperdiçado com a senhora. Ouviu-se a voz dela através dos alto-falantes do tribunal. Uma velha que vive como mendiga, tendo uma fortuna no banco. Pelo menos eu o coloquei para um uso produtivo. O desprezo em sua voz era tão evidente que vários jurados trocaram olhares de repulsa. Quando chegou a hora de Denise testemunhar em sua própria defesa, sua performance foi patética comparada às manipulações magistrais que ela havia usado comigo. Ela tentou chorar e parecer vulnerável, mas havia perdido seu toque mágico. As mentiras que contou foram facilmente refutadas pelas provas, e sua arrogância ocasional vazava através da máscara de vítima. Por que a senhora tinha informações detalhadas sobre outras senhoras idosas do bairro se não estava planejando dar golpes em mais vítimas? Perguntou-lhe o promotor durante o interrogatório. Isso foi apenas curiosidade. Ela respondeu fracamente. Gosto de conhecer os vizinhos. Mas quando lhe mostraram suas anotações específicas sobre as economias e vulnerabilidades dessas mulheres, ela não conseguiu oferecer nenhuma explicação crível. A deliberação do júri durou mal 4 horas. Quando voltaram com o veredicto, pude ver em seus rostos que a justiça havia prevalecido. Culpada por estelionato com cartão de crédito em 1º grau, anunciou o representante do júri. Culpada por roubo agravado. Culpada por lavagem de dinheiro. Culpada por conspiração para cometer fraude. A sentença veio 2 semanas depois. 8 anos de reclusão em regime fechado, sem possibilidade de progressão de regime nos primeiros 4 anos.
mais 5 anos de liberdade condicional supervisionada e a obrigação de restituir todos os fundos roubados com juros. Foi uma vitória completa, mas eu sabia que nenhuma sentença poderia reparar totalmente o dano emocional que ela havia causado à minha família. Após o julgamento, Tiago e eu começamos o lento processo de reconstrução do nosso relacionamento. Ele se mudou temporariamente para minha casa enquanto processava o divórcio e reorganizava sua vida. Mãe, me perdoe tanto por ter duvidado da senhora. Ele me disse uma noite enquanto tomávamos café na minha cozinha. Eu deveria ter confiado na senhora desde o início. Filho, ela era uma manipuladora experiente. Respondi, acariciando sua mão. A culpa não é sua. O importante é que agora sabemos a verdade e podemos seguir em frente. Mas eu vi em seus olhos que as cicatrizes emocionais demorariam muito tempo para sarar completamente. Com a restituição ordenada pelo tribunal e a venda forçada dos bens de Denise, consegui recuperar aproximadamente R$350 mil o SR$350 mil R$400 mil que havia perdido. Não era tudo, mas era o suficiente para manter minha segurança financeira durante a minha melhor idade. 6 meses após a sentença, tomei uma decisão que surpreendeu a todos. Vendi minha casa e me mudei para um condomínio de aposentados no litoral, a 3 horas de distância de todas as memórias dolorosas. Eu queria um recomeço, cercada de pessoas novas que não conhecessem minha história e me vissem simplesmente como Lúcia, e não como a vítima de um golpe familiar. Na minha nova comunidade, estabeleci um pequeno ateliê de costura onde ensino a outras senhoras as técnicas que aprendi durante décadas de trabalho. Meus vestidos em tons dourados, prateados e coral se tornaram populares entre as moradoras que precisam de roupas elegantes para eventos especiais. Também comecei a dar palestras sobre prevenção de golpes voltadas para a terceira idade. Minha história se tornou uma ferramenta educacional poderosa, ajudando outras mulheres a reconhecer os sinais de manipulação antes que se tornem vítimas. O condomínio onde vivo agora se tornou meu verdadeiro lar. Tenho amigas genuínas como Vanessa, uma ex-enfermeira que me ajuda com minhas palestras educativas, e Ângela, minha antiga vizinha, que se mudou para cá no ano passado para ficar perto de mim. Toda terça-feira organizamos um clube do livro, e toda sexta-feira temos noites de dança, onde viúvas como eu redescobrem a alegria de se mover ao ritmo da música sem se preocupar com a opinião alheia. Minha situação financeira se estabilizou por completo. A restituição de Denise, combinada com a venda da minha casa anterior e minha renda do ateliê, me permite viver confortavelmente, sem depender de ninguém. Estabeleci um fundo de emergência que jamais permitirei que seja tocado por mãos externas novamente. E criei um testamento detalhado que protege o futuro de Tiago sem criar oportunidades para futuros manipuladores. 6 meses atrás, recebi uma carta da Penitenciária Federal, onde Denise cumpre sua pena. Era uma patética tentativa final de manipulação, onde ela implorava meu perdão e alegava ter encontrado Deus durante seu encarceramento. Prometia me devolver cada centavo se eu escrevesse uma carta ao juiz pedindo a redução de sua sentença. A carta foi direto para o lixo, sem resposta. Algumas feridas são profundas demais para o perdão. E alguns criminosos são perigosos demais para merecer segundas chances. O que mais me satisfaz é ver como Tiago se curou e cresceu com a experiência. Ele não é mais o homem manipulável que era durante o casamento com Denise. Desenvolveu um instinto mais aguçado para detectar falsidade e manipulação, e seu relacionamento com Maristela é baseado em honestidade mútua e respeito genuíno. Ele me pediu para ser a madrinha de casamento dele. Uma honra que aceitei com lágrimas de alegria. Meu ateliê se tornou famoso na região pelos vestidos de noiva que eu crio. Cada ponto carrega décadas de experiência, mas também a sabedoria de uma mulher que aprendeu a valorizar a autenticidade acima das aparências. Minhas clientes vêm de cidades distantes buscando não apenas um vestido bonito, mas também a bênção de uma mulher que sobreviveu à traição e encontrou a paz do outro lado da dor. Roberto aparece nos meus sonhos ocasionalmente, sempre sorrindo e acenando em aprovação. No sonho mais recente, estávamos dançando na nossa cozinha como fazíamos quando éramos jovens,
e ele sussurrava: Lúcia, eu sempre soube que você era mais forte do que pensava. Tenho orgulho de como você protegeu nosso legado e encontrou sua própria felicidade. Nesta tarde, enquanto o sol se põe sobre o mar da minha pequena varanda, reflito sobre as lições aprendidas durante esses anos de transformação. A traição mais profunda pode se tornar a libertação mais completa. A dor mais intensa pode forjar a sabedoria mais valiosa. E a solidão mais desesperadora pode abrir portas para conexões mais autênticas do que jamais imaginamos ser possível. Às mulheres que possam estar passando por situações semelhantes, eu digo o seguinte: nunca é tarde para se defender. Você nunca é velha demais para recomeçar. E você nunca está sozinha demais para encontrar apoio em lugares inesperados. Dignidade não tem idade. Justiça não conhece limites temporais. E a felicidade pode florescer até mesmo no outono de nossas vidas. Meu nome é Lúcia. Tenho 74 anos e finalmente estou